Então, nós vamos falar da profecia, Profecias do Fim do Mundo, esse livro maravilhoso aqui que todo católico tem que ter, tem que ser livro de cabeceira. Eu queria saber o que vai acontecer, não vai no horóscopo, vem aqui, que aqui é reconhecido pela Santa Igreja, aqui acontece, já aconteceu e está acontecendo. É o caso dessas profecias que nós estamos estudando agora, que é de Nossa Senhora do Bom Sucesso. A Nossa Senhora do Bom Sucesso é ali pelo século XVII, início do século XVII, final do século XVI, século XVII, não, século XVII já, ela começou a aparecer em 1634. Então, é século XVII a aparição. E século XVII, 400 anos atrás, você vê que o que ela está falando já aconteceu, ou está acontecendo, ou então vai acontecer, porque já teve coisa que já aconteceu, tem coisa que está acontecendo, portanto, o que ela falou vai acontecer tudo até o final. Hoje, então, nós vamos pegar mais dois trechos aqui, que é uma profecia grande, não dá para estudar tudo de uma vez. Extrema-unção e Eucaristia. Nesse tempo, o sacramento da extrema-unção será pouco considerado. Muitas pessoas morrerão sem recebê-lo por descuido das famílias. Mas olha só, tipo assim, extrema-unção hoje não existe mais, né? Hoje é a unção dos enfermos que eles dão. E eles querem então que as pessoas vão até uma missa eu cheguei a ver isso em missa que nós fomos, com ali declaração do médico, exames para o padre ver, hoje em dia, entre aspas, que realmente a pessoa está doente, e aí então dá ali a unção dos enfermos, uma bênção ali na hora, lá no final da missa. Então já não é mais aquilo que a gente estava acostumado antigamente. Quando vai, né? Quando vai, porque no geral não vai. Então isso é quando vai, né? Então, no geral, não adianta. Bom, também não adianta também mais, porque com o cisma que aconteceu, a excomunhão em massa que aconteceu do clero, o sacramento nem é válido. Mas, enfim, nem o óleo lá da crisma não é válido mais, enfim, nada é válido. Na igreja bergoliana, nada é válido. Nem o Papa não é válido, começando dele para baixo, é tudo inválido. Então, tudo assim, é excomungado, tudo assim, sem validade nenhuma. Então, conclusão, o negócio está feio, né? E aí, então, tem essa questão das pessoas morrerem sem receber o sacramento. Está acontecendo. Por isso que eu falo, nós também não podemos dar o sacramento da extrema-unção. Isso aqui é reservado para padre. O que pode eu falo, o que não pode eu falo também. Tá certo? O que leigo pode fazer, a gente tem que fazer mesmo. Mas o que não pode, não vamos atravessar a linha, tá certo? Nós temos já uma ampla gama de coisas que nós podemos fazer. Mas você vai ter o óleo da Sagrada Face, aí muita gente já pediu. Você pode ungir a pessoa com o óleo da Sagrada Face, rezar a oração da Sagrada Face ali e ungir a pessoa. E pode rezar até o terço da Sagrada Face também, e especialmente o terço da misericórdia. O terço da misericórdia que, quantas vezes Santo Faustino rezou o terço da misericórdia por almas agonizantes e a pessoa foi para o céu? Quantas vezes Jesus não mostrou? Prometeu para ela, inclusive, que isso aconteceria. E mostrou para ela que aconteceu mesmo. Então, você não tem extrema-unção, mas a gente não está descoberto. Nós não estamos desarmados, não. Armas espirituais é o que mais nós temos, tá? Nós temos, o outro lado não tem. A Sagrada Comunhão será profanada e calcada aos pés. Mas ai, quanto sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios públicos e também ocultos de profanação da Sagrada Eucaristia. Meu Filho Santíssimo ver-se-á jogado ao chão e pisoteado por pés imundos. Isso também já aconteceu. Quando ainda havia consagração válida, quantas vezes nós não vimos isso? Padre que vai colocar na boca da pessoa, a pessoa derruba, o padre vai e coloca na outra, dá na mão da pessoa, não é na boca. Padre que vai dar a comunhão na mão da pessoa, a pessoa derruba, ele dá outra, a hóstia fica por ali mesmo, o pessoal pisa. Quantas vezes já não aconteceu? É gente que rouba hóstia consagrada, roubava, né? Hóstia consagrada levava aí para esses rituais aí satânicos, quantas vezes, para um monte de seitas aí, quantas vezes não aconteceu? Várias. E aí eu mesmo chamei uma ministra uma vez da Eucaristia, porque eu estava assistindo missa em São José dos Campos nesse dia, e simplesmente a mulher, isso dentro de um convento, mas estava aberto ao público. E a mulher na minha frente simplesmente pegou a Eucaristia, virou e saiu a Eucaristia da mão. Aí eu falei para a ministra, ela acabou de sair a Eucaristia da mão, ela não comungou. E aí a ministra foi atrás dela, estava colocando na bolsa. Ah, não, é para levar para uma amiga. Aí a ministra falou para ela, não levar para amiga não, se você precisar que leve para sua amiga, eu levo na casa dela, a senhora vai comungar agora. Só me falar que eu levo lá, me dá endereço. Não deu endereço, coisa nenhuma, comungou na hora e se mandou. Você está entendendo? Então, a profanação à Sagrada Comunhão é melhor que não tenha. Porque para ser profanado como estava sendo o sacramento, melhor não ter. Né? Justamente nas mãos aí sacrílegas de tanta gente aí, bergoliana, enrustida, gente que aí está excomungada, melhor não ter mesmo. Então, é melhor a gente ficar com a nossa comunhão espiritual, que essa a gente sabe que é válida. Castigos
Saiba ainda que a justiça divina costuma descarregar castigos terríveis sobre nações inteiras, não tanto pelos pecados do povo, quanto pelos pecados dos sacerdotes e religiosos, porque esses últimos são chamados pela perfeição de seu estado a ser o sal da terra, os mestres da verdade e os para-raios da ira divina. É verdade. Antigamente era assim mesmo. Religiosos e religiosas eram chamados a rezar para aplacar a ira divina todo dia, fazer sacrifícios, mortificações. Quantos castigos a própria venerável Irmã Maria de São Pedro não conseguiu ali deter com oração, com sacrifício? Quantos castigos ela não conseguiu segurar justamente porque ela rezava direto e fazia jejum e penitência pela França? Quantos castigos a França deixou de receber naquela época por causa dela? A Irmã Maria de São Pedro, venerável já, era para ter sido declarada santa, de tanto milagre que já tem com ela, né? Mas você está entendendo? Então, de verdade é isso, agora não temos mais. Aí sobrou paróquia Sagrada Face de Tours agora para rezar em reparação às ofensas contra Jesus, contra Nossa Senhora e contra o Nosso Senhor. Sobraram os leigos, porque o resto apostatou, não quer nem saber. Certo? Então é complicado, você vê que a situação não é boa. E falar de sacerdote, entre aspas, a gente não precisa nem comentar, né? Uma situação que está aí de descalabro, de cisma, que aconteceu na igreja a partir de 2013, né? E vai desembocar em 2000, lá com a renúncia forçada do Papa Bento XVI, que nunca renunciou coisa nenhuma, a não ser a parte do poder temporal, mas espiritual nunca. E depois termina aí justamente com 2019 a consagração do Vaticano à Mãe Terra. Então, a Pátia Mama lá. Então, quer dizer, a partir daí a gente sabe que realmente acabou, né? Simplesmente não estão rezando nem para eles, quanto mais pelo mundo, até parece, né? O menino Jesus, olha, importante isso aqui, ó. O menino Jesus revelou a Madre Mariana. Muitas almas religiosas e sacerdotais querem servir-me pela metade, conservando seus caprichos e gênios, em tudo satisfazendo suas vontades e tomando liberdades incompatíveis com o seu estado e profissão. Profissão de fé aqui, tá? Não é profissão de padre, profissão de freira, que isso não existe. Tem gente que hoje em dia faz mesmo do estado religioso uma profissão em termos de money, mas não é isso. Não é isso, é profissão de fé que o Senhor está falando, não vamos confundir as coisas. Você está vendo, naquela época, o menino Jesus já estava falando que esse pessoal queria servi-lo pela metade, conservando seus caprichos e gênios. Como assim? Uma pessoa que serve a Deus, ela passa a fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. A única vontade que sobrou para nós é fazer a vontade de Deus, não tem outra vontade. A gente se consagrou, gente, a nossa consagração, a maioria de nós já fez a consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, escravos de Maria, isso é muito sério. O desejo aí é só servir a Deus o melhor que nós pudermos nesse mundo, se converter e conseguir o céu. Tirando isso, não aspiramos mais nada. E, no entanto, aqui é o contrário, essa gente que deveria ter entregue a vida inteira totalmente, ter morrido para o mundo e só viver para Deus e levar o mundo para Deus, olha, já está servindo pela metade, conservando seus caprichos e gênios, em tudo satisfazendo suas vontades. Olha só, em tudo, não existe aqui meio termo, não tem um parênteses, não tem asterisco, é em tudo. E tomando liberdades incompatíveis com o seu estado. Não é o que a gente está vendo? Padres, cantores, religiosos, cantores, todo mundo agora é artista, todo mundo agora quer a sua sala com uma piscina na casa, até quem não canta também, todo mundo agora está na internet, dando show na internet aí o que eu falo, né? Esse é um tiro no pé que eles estão dando, porque eles começam a mostrar esse monte de gente que eles são artistas, eles estão aí representando religiosos e padres, entre aspas, religiosos, estão representando, mas são artistas, né? E aí tem aquele jeitão com a mídia e tudo mais, né? Qual é o resultado disso? Quando o indivíduo volta para a paróquinha dele, ele vê aquele padre, entre aspas, sem sal lá, sem pimenta, sem cheiro, sem gosto, sem nada, para isopor. Ele simplesmente fala, vou ficar em casa assistindo missa mesmo e pregação, tudo lá na internet, porque realmente esse padre da minha paróquia não está com nada. Então começou a dar um parâmetro de comparação que não existia antes. Então a pessoa começa a ver que tem coisa muito melhor por aí, mas não é na paróquia dela. E aí se afasta do mesmo jeito. Então, estão investindo dinheiro em promover esse pessoal, achando que vão levar a gente de volta para a igreja, e não é o que está acontecendo. Ao contrário, só afasta mais. Certo? Então é isso, tem que ter esse cuidado, porque no desespero estão abrindo os cofres aí com o dinheiro aí dos paroquianos, aí dos
dos fiéis e investindo nessa... Ah, sim, investindo também para, assim, censurar o professor Emílio, claro, né? Vai no pacote censurar o professor Emílio aí, com certeza. E aí é aquela coisa, né? Quando a pessoa vai buscar qualquer coisa, mesmo que seja maquiada, que ela não percebe na hora que é maquiado, envenenado, mas parece que é uma coisa legal, né? Na igreja dela não tem. Porque o padre da igreja dela não é artista, não está acostumado com mídia. Aí, na comparação, ele perde, a pessoa simplesmente decide ficar em casa. Então, é tiro no pé. É tiro no pé. Na verdade, a igreja falsa está falindo e vai falir. Isso aí está se cumprindo a profecia do Papa Bento XVI de 1969. Já tem Padre Mito dizendo, não é bem assim, vocês estão ouvindo essas coisas, não é bem assim. Eu nem fui assistir o vídeo porque eu não tenho paciência. Eu não suporto mais olhar para a cara desse tipo de gente, sabe? Da ânsia, sinceramente. Eu não as tolero. Ó, Jesus falando das almas religiosas e sacerdotais. Eu não as tolero, nada pela metade me agrada. Se você vai servir ao Senhor, sirva por inteiro, pela metade não. Pela metade não. Por quê? O Senhor, quando te dá a graça por inteiro, você vai querer servir o Senhor pela metade? Não, não é assim. Não, não é dessa forma. A gente se consagra ao Senhor com tudo. E não simplesmente, eu vou consagrar, mas sabe, aqui, essa parte da minha vida eu não vou, porque eu gosto muito dessa parte, eu não vou abrir mão dela. O resto é do Senhor, hein? Essa parte não, tá? É só metade. Você vai fazer um negócio desse, você simplesmente não está agradando a Deus, nem a Jesus, nem a Nossa Senhora, mas ao diabo, ó, aí tá felizão com você. Então não faça isso, sirva ao Senhor por inteiro, que a sua vida esteja a serviço de Deus o máximo que você puder. E não você simplesmente ficar aí reservando partes da sua vida aí, justamente para você mesmo, porque ou a gente é de Deus ou a gente não é. E nós estamos querendo passar o resto do mundo aonde? Melhor, nós queremos passar a vida eterna com quem? Com Deus, aonde? No céu. Pela metade, né? Então faz assim, você fica metade do dia no inferno, outra metade você vem para o céu. O Senhor nem aceita isso. É só uma forma de dizer para você como é ridículo quem faz esse tipo de coisa. Ou serve a Deus ou não serve, gente. Quem não serve para servir a Deus, então não serve nem para estar aqui no mundo, não serve nem para viver, porque simplesmente deveria estar servindo a Deus. Era para todo mundo estar servindo a Deus e procurando a vida eterna. E não simplesmente ficar procurando um mundo de ilusão, ilusão e mais ilusão. Ontem eu vi uma foto e estava assim, aqueles túmulos, você já viu que o pessoal faz em alguns cemitérios? Tem uns túmulos assim que são, como é que eu falo? Como é que eles falam? São verticais, né? Então é assim, tipo num predinho de túmulo, já viu? Eles fazem até uma certa altura e tem um monte de janelinha quadradinha, né? Um monte. Uma em cima, outra embaixo. Tem assim, fileiras de apartamento de caixão. Já viu isso? Fileiras de apartamento quadradinho. Até tinha lá, já viu isso? Aí então, esse tipo de coisa, né? Aí a pessoa colocou bem escrito assim, então, quando chega aqui, não interessa a mansão, não interessa o carrão, é um quadradinho para cada um, né? Certo? É cada um no seu quadrado, né? Tipo assim, né? Eu não as tolero, nada pela metade me agrada. Eu as abandono e deixo que sigam todos os desejos do seu coração pervertido, para desconhecê-las diante de meu Pai celeste. Ai daqueles e daquelas. Então o Senhor permite mesmo que a pessoa faça o que ela está querendo. Perca-se à vontade. Só que depois, na hora de dar testemunho na frente de Deus, na hora do juízo, simplesmente é inferno na certa. Simplesmente isso, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Para nós também. Foi dado muito para nós. Olha, eu não posso dizer que foi dado a mesma coisa que é dada para um padre que antigamente que era padre verdadeiro, né? Antes da excomunhão em massa aí, eu não posso dizer porque eles, aqueles padres verdadeiros, que eram realmente verdadeiros, quando a gente conheceu, eles tinham lá a prerrogativa que nós não temos, por exemplo, da consagração do pão e do vinho, né? Na celebração da missa, eles tinham lá a extrema-unção, tem coisa que eles podiam, nós não podemos. Ouvir a confissão, acabou por aí, o resto tudo a gente pode, tá certo? Mas é assim, é quase lá. Se não for 100%, se não é 100% da responsabilidade, 90% é por baixo, é de 90% para mais. Porque a igreja veio para as nossas casas, veio para as nossas mãos. Então a nossa responsabilidade com o Senhor é muito grande. É bonito a gente ver que essa turma toda que virou as costas para o Senhor vai ser castigado. Então só calma aí, porque é em nós. Calma aí, porque não é só eles. A quem mais foi dado, mais será cobrado. A nós foi dado tudo, foi dada a igreja na nossa mão. O que mais que a gente está querendo? Então vamos ser fiéis ao Senhor e levar a Santa Igreja a sério à frente das nossas igrejas domésticas, até a volta do Senhor que está lá no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado. E eu falei lá, porque você tem que lembrar que primeiro é o anticristo, depois a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tem a marca da besta e os 3 dias de escuridão. Primeiro mesmo é a grande tribulação, depois vem o resto. Jesus não é ainda.
Jesus só depois dos 3 dias de escuridão. Só quando acabar aí, 3/4 da população mundial já era. Aí então, depois da ira de Deus cair sobre o mundo. Nunca esqueça isso, senão você vai acabar adorando o anticristo. Por favor. Não é por falta de aviso, né?